E aí, galera, beleza? A história é uma caixinha de surpresas, né? Guerras, invenções, figuras lendárias. Mas e quando a gente joga um tempero de coincidências absurdas nessa receita? Tipo, coisas que te fazem pensar se não tem dedo do destino ou sei lá o quê. Pois é, meus queridos, preparem os seus queixos, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça em 16 coincidências históricas, que são tão inacreditáveis que parecem até roteiro de filme. Então, já deixa aquele like maroto para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for um dos nossos e bora pro vídeo. Começando nossa lista com dois dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Cara, a história desses dois é tão cheia de coincidências que parece até brincadeira de mau gosto. Primeiro, ambos foram assassinados com tiros na cabeça em plena sexta-feira. Ok, pode ser só uma triste coincidência, né? Mas segura essa. Os dois foram sucedidos por caras chamados Johnson. Andrew Johnson assumiu a presidência após a morte de Lincoln e Lyndon B. Johnson após a de Kennedy. Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846, exatamente 100 anos antes de Kennedy, em 1946. As esposas dos dois também passaram por momentos difíceis durante seus mandatos como primeiras-damas. Mary Lincoln sofria de problemas mentais, enquanto Jackie Kennedy enfrentou a perda de um filho bebê. Ambos os presidentes tinham um profundo interesse em direitos civis e lutaram por mudanças significativas em suas épocas. Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, que libertou os escravos nos Estados Confederados, enquanto Kennedy lutou pelos direitos civis dos afro-americanos durante seu governo. É muita coincidência, não acham? Preparem os lencinhos, porque essa história é de partir o coração. Em 1914, no auge da Primeira Guerra Mundial, os irmãos Hugh, da Inglaterra, foram mandados para lutar no fronte. Infelizmente, o destino foi cruel com os Hugh. Os dois irmãos morreram em combate no mesmo dia. 27 de setembro de 1914. A parte mais inacreditável? Eles estavam a apenas 1 quilômetro de distância um do outro. Os corpos dos irmãos foram enterrados lado a lado em um cemitério militar na França. A história dos irmãos Hugh se tornou um símbolo do horror da Primeira Guerra Mundial, que matou milhões de jovens como eles. A guerra, que começou como um conflito regional na Europa, rapidamente se espalhou pelo mundo, deixando um rastro de destruição e morte. É um lembrete de que a guerra nunca é a resposta, e que a violência só gera mais violência e sofrimento. Gente, essa aqui vai fazer você se arrepiar. Edgar Allan Poe, mestre do terror e do suspense, escreveu em 1838 um livro chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. A história gira em torno de um naufrágio e, adivinhem, canibalismo. No livro, a tripulação faminta decide sacrificar um jovem grumete chamado Richard Parker. 46 anos depois, um navio britânico chamado Mignonette naufragou. A tripulação, desesperada e faminta, tomou a terrível decisão de comer um dos seus. E adivinhem só quem foi o escolhido? Um grumete de 17 anos chamado Richard Parker. Como Poe conseguiu prever um evento tão específico e macabro com tantos anos de antecedência? Será que ele tinha uma bola de cristal escondida no sótão? O caso foi levado a julgamento e a tripulação foi acusada de assassinato. Apesar de a defesa alegar que a situação extrema justificava a ação, a justiça condenou os marinheiros. Coincidência macabra? Premonição? Ou apenas a mente criativa de um gênio explorando os cantos mais obscuros da natureza humana? Fica aí a reflexão. E por falar em navios e coincidências, preparem-se para a história do Titanic, que afundou em 1912 levando mais de 1.500 almas. Mas o que pouca gente sabe é que essa tragédia pode ter sido prevista 14 anos antes. Em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson lançou um livro chamado Futilidade. A história? Um transatlântico gigante, considerado inafundável,
colide com um iceberg no Atlântico Norte. E adivinhem o nome do navio? Titan. As semelhanças entre o livro e a tragédia real são assustadoras. Tanto o Titan quanto o Titanic eram considerados os maiores e mais luxuosos navios de suas épocas. Ambos carregavam poucos botes salva-vidas. Ambos colidiram com icebergs em abril, e ambos tiveram um número altíssimo de vítimas. Após o naufrágio do Titanic, o livro de Robertson se tornou um sucesso instantâneo, e muitos se perguntaram como ele conseguiu prever um evento tão trágico com tanta precisão. Alguns acreditam que Robertson, que era um especialista em navios, previu o desastre com base em suas preocupações com a segurança marítima da época. Verdade seja dita, a história do Titanic e do livro Futilidade continua a fascinar e intrigar as pessoas até hoje. Capítulo 5. Mark Twain e o Cometa da Morte. Mark Twain, o gênio por trás de As Aventuras de Tom Sawyer, não era apenas um escritor fantástico, mas também um cara que parecia ter um trato com o cosmos. Twain nasceu em 1835, ano em que o famoso cometa Halley passou pela Terra. E não é que o cara já soltou essa "eu cheguei com o Halley e vou embora com ele". E adivinhem só, em 1910, ano em que o Halley deu as caras novamente, Twain bateu as botas. A data da morte? 21 de abril, apenas um dia após a maior aproximação do cometa da Terra. O Halley, um dos cometas mais famosos e brilhantes, tem um ciclo de 76 anos, o que significa que ele passa pela Terra a cada 76 anos. No caso de Twain, o cometa parece ter marcado não só seu nascimento e morte, mas também sua vida. Ele era fascinado pelo Halley e o mencionava com frequência em suas obras. Coincidência? Premonição? Ou será que Twain tinha um pacto secreto com o cometa? Brincadeiras à parte, a história da vida e morte de Twain, entrelaçada com o cometa Halley, é no mínimo curiosa. Capítulo 6. Napoleão, Hitler e o inverno russo. Uma lição gelada. Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler. Dois dos maiores líderes militares da história, ambos com um apetite insaciável por poder e conquista. Mas adivinhem só? Ambos cometeram o mesmo erro fatal: subestimar o poder do inverno russo. Em 1812, Napoleão, no auge do seu poder, invadiu a Rússia com a Grande Armée, um exército gigantesco. No início, a campanha parecia promissora, mas o inverno russo chegou com toda a sua fúria, congelando os soldados franceses e dizimando o exército. Exatos 129 anos depois, em 1941, Hitler repetiu o erro de Napoleão. O frio intenso, a falta de suprimentos e a resistência feroz dos soviéticos transformaram a invasão em um pesadelo. No final, o inverno russo provou ser um inimigo muito mais poderoso do que qualquer exército. Capítulo 7. O caso bizarro do assassino da nuvem familiar. Em 1911, um homem chamado George Smith foi encontrado morto em um hotel em Londres. A causa da morte? Afogamento na banheira. Um ano depois, em 1912, outro homem, Walter Brooks, foi encontrado morto no mesmo hotel, no mesmo quarto, e adivinhem só, também afogado na banheira. As duas vítimas eram amigos e se conheciam há anos. E para deixar a história ainda mais bizarra, as mães dos dois homens, ambas chamadas Mary, morreram no mesmo ano. A polícia investigou os dois casos, mas nunca conseguiu encontrar um suspeito ou um motivo para os assassinatos. Algumas teorias conspiratórias surgiram na época, especulando que as mortes poderiam estar relacionadas a algum tipo de maldição ou vingança. Apesar de todas as investigações e teorias, o caso do assassino da nuvem familiar nunca foi resolvido, permanecendo um dos mistérios mais intrigantes da história criminal de Londres. E aí, galera? Gostaram do nosso passeio pelas coincidências históricas mais inacreditáveis? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like esperto para dar aquela moral pra gente, se inscreve no canal se você ainda não for um dos nossos e compartilha esse vídeo com seus amigos.
E me conta aqui nos comentários qual dessas histórias te deixou mais chocado. A gente se vê no próximo vídeo com mais mistérios, curiosidades e bizarrices da história. Valeu!